يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Vamos apresentar o resumo do sermão de sexta-feira do nosso amado Califa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Allah seja seu ajudante, o quinto sucessor do Messias Prometido al-Islam. No sermão de hoje, como mais um ano do esquema de Tahrik Jadid de contribuição acabou no dia 31 de outubro, então Huzur contou alguns incidentes dos membros que fizeram contribuição nesse esquema durante o ano passado e receberam a benção de Deus Todo-Poderoso. E também Huzur anunciou o novo ano do esquema de Tahrik Jadid. Vamos lá ver o resumo. Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, recitou os seguintes versos do Sagrado Alcorão. Aqueles que gastam sua riqueza de noite e de dia, em segredo e abertamente, têm sua recompensa com seu Senhor. Sobre eles não haverá medo, nem eles lamentarão. Então Huzur disse que o único propósito para este gasto deve ser o de alcançar o prazer de Deus Todo-Poderoso. Só então isso pode ser aceitável aos olhos de Allah. Caso contrário, os sacrifícios financeiros feitos para mostrar e agradar aos outros nunca poderão ser aceitáveis aos olhos de Deus. Huzur disse que apresentaria exemplos daqueles que gastaram suas riquezas no caminho de Allah e que puderam ver bendições abundantes como resultado disso, além de conseguir um maior reconhecimento de Deus Todo-Poderoso. Depois, Huzur apresentou numerosos incidentes de sacrifícios financeiros de todo o mundo. O presidente nacional de Tanzânia escreveu a Huzur que havia uma mulher que, apesar de estar em circunstâncias financeiras muito difíceis, sempre se assegurava de pagar suas promessas mensalmente. Entretanto, em um mês, devido a essas dificuldades financeiras, ela não pôde pagar sua promessa a tempo. Ela não conseguia dormir à noite devido à tristeza de não poder cumprir sua promessa. Então ela se levantou no meio da noite e começou a rezar. Pela manhã, ela recebeu uma telefonema de um parente que ela não conseguia contatar há bastante tempo. Ele falou com ela e também lhe enviou uma quantia de dinheiro como presente, com o qual ela pôde pagar sua promessa. Huzur apresentou um exemplo da Índia também, onde os membros da comunidade estavam sendo encorajados com relação a sacrifícios financeiros. Havia uma menina de 8 anos de idade que todos os dias pegava os trocados do seu pai e os recolhia em sua caixa de dinheiro. Ao saber dos sacrifícios financeiros, ela apresentou essa sua caixa, que tinha um total de mais de 800 rupias recolhidas durante muitos meses. Huzur comentou que até mesmo as crianças apresentam sinceros sacrifícios. Huzur rezou por todos aqueles que apresentaram sacrifícios financeiros para que seus esforços e sacrifícios pudessem ser aceitos e para que lhes fosse concedida prosperidade. Huzur anunciou então que em 31 de outubro chegou ao fim o ano de Tahrik Jadid e apresentou o relatório das coletas do mesmo durante o ano passado. Pela graça de Allah, a comunidade muçulmana Ahmadiyya coletou um total de 14,5 milhões de libras britânicas no mundo inteiro sob o projeto de Tahrik Jadid. Em seguida, Huzur anunciou o novo ano de Tahrik Jadid. Huzur fez então um apelo por orações especiais a alguns líderes mundiais
que, ao invés de acreditarem em Deus, consideram o público como seu Deus e mudam suas políticas e suas declarações em acordo. Eles desguiam seu povo, mesmo que eles não façam comentários explícitos, eles têm negatividade em relação ao Islã e o público em geral também é contrário ao Islã por não ter conhecimento de Deus, de seus verdadeiros ensinamentos. Zur diz que se o mundo muçulmano fosse unido, tais forças nunca se levantariam contra o Islã. Nunca um jornal publicaria caricaturas do santo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Zur diz que quando tais caricaturas foram publicadas há alguns anos atrás, alguns países muçulmanos levantaram em oposição por algum tempo, mas depois desapareceram. De fato, foi a comunidade muçulmana Ahmadiyya que respondeu de maneira verdadeiramente islâmica, que foi apreciada pelas pessoas e líderes do mundo inteiro. A resposta da nossa comunidade foi que as ações de algumas pessoas mal orientadas não podem ser consideradas como um verdadeiro Islã. Zur diz que a publicação de tais caricaturas certamente prejudica os sentimentos de qualquer verdadeiro muçulmano. Ao continuarem a publicar tais coisas e permanecerem persistentes em suas ações, eles mesmos estão incitando outros a cometerem atos ilegais. No entanto, eles classificam essas coisas como liberdade de expressão. Assim, é o mundo não muçulmano que incita essas ações. Zur diz que continuaremos em nossas missões, pois é responsabilidade daqueles que aceitaram o Messias desta época divulgar os verdadeiros ensinamentos do Islã e unir o mundo sob a bandeira dos belos ensinamentos do Islã. Não podemos, portanto, esquecer o mundo muçulmano em nossas orações. Zur diz que devemos continuar nossos esforços para levar o mundo ao reconhecimento da unicidade de Deus e para trazer o mundo sob a bandeira do Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Zur apelou para que todos rezassem pelas condições gerais do mundo, para que não aconteça que depois de passar pela calamidade desta pandemia, o mundo seja atingido por outra calamidade sob a forma de uma guerra mundial. Zur rezou para que o mundo reconheça o único e verdadeiro Deus. Amém.